Seja bem-vindo! Nesta jornada, você será capaz de entender como funciona o NoSQL e suas principais aplicações em diferentes cenários. As pessoas que tentaram gerenciar grandes volumes de dados sem o conhecimento adequado sobre as soluções NoSQL tiveram problemas ao escalar seus sistemas e manter a integridade dos dados em tempo real. Vamos lá! Os bancos de dados NoSQL surgiram como uma solução para desafios que os sistemas tradicionais de bancos de dados relacionais, SQL, enfrentavam em relação ao armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, especialmente com o crescimento exponencial de informações trazido pela Web 2.0 e aplicações modernas. Ao contrário dos bancos de dados relacionais, que organizam os dados em tabelas e fazem uso da linguagem SQL para manipulação e consulta, os bancos de dados NoSQL oferecem um modelo mais flexível, projetado para lidar com dados não estruturados e semi-estruturados, permitindo maior escalabilidade e desempenho em ambientes distribuídos. A principal característica que os diferencia dos bancos relacionais é a ausência de um esquema rígido. Nos bancos de dados SQL, as tabelas são pré-definidas com tipos de dados específicos, e qualquer alteração na estrutura requer modificações no esquema. Já nos bancos de dados NoSQL, esse esquema é flexível, permitindo que novos campos ou atributos sejam adicionados aos dados sem a necessidade de alterar a estrutura geral. Isso os torna altamente adaptáveis a dados que estão em constante evolução, como acontece em muitas aplicações da web moderna. Eles são, em sua essência, orientados a dados não estruturados ou semi-estruturados, diferentemente dos bancos relacionais que se especializam em dados altamente estruturados. Isso significa que, além de armazenar dados em tabelas e linhas, os bancos de dados NoSQL podem lidar com documentos, grafos e pares de chave-valor, o que os torna mais adequados para uma variedade de aplicações, como gerenciamento de conteúdo, Big Data e Internet das Coisas, IoT. A flexibilidade de armazenamento permite que esses bancos lidem com informações de natureza variada e que não seguem um formato fixo, como posts de redes sociais, logs de servidores e dados de sensores. Há 4 principais tipos de bancos de dados NoSQL que se destacam, cada um com características e aplicações específicas. Banco de dados orientado a documentos. Este modelo é altamente flexível, permitindo que os dados sejam organizados em estruturas aninhadas e que diferentes documentos possam ter diferentes campos. Isso é útil quando os dados são muito variáveis e não seguem uma estrutura rígida, como no caso de dados de clientes em uma plataforma de e-commerce. Banco de dados chave-valor. Nesse tipo, os dados são armazenados como pares de chave-valor, em que a chave é única e é usada para localizar o valor correspondente. Banco de dados orientado a colunas. Esse modelo é projetado para armazenar grandes quantidades de dados distribuídos em várias máquinas. Banco de dados orientado a grafos. Esse tipo é otimizado para armazenar e navegar por dados que estão interconectados em grafos. Uma das vantagens principais do NoSQL é a seu desempenho em sistemas distribuídos. Como ele foi projetado para escalar horizontalmente, ele funciona bem em ambientes de nuvem e em clusters de servidores distribuídos, permitindo que as empresas manipulem grandes volumes de dados com alta disponibilidade e sem os custos crescentes de escalabilidade vertical, típicos de bancos de dados relacionais. A principal razão pela qual o NoSQL é amplamente adotado em ambientes de grande escala, como Google, Facebook e Amazon, é a sua capacidade de lidar com dados desestruturados e semi-estruturados de forma eficiente. Portanto, eles oferecem uma alternativa poderosa para o armazenamento e gerenciamento de dados em grandes volumes e com estrutura variável, sendo ideais para aplicações que exigem alta escalabilidade, flexibilidade
e desempenho em tempo real. Os bancos de dados NoSQL se destacam por sua flexibilidade e capacidade de lidar com grandes volumes de dados não estruturados ou semi-estruturados, diferindo dos bancos de dados relacionais tradicionais. A sigla NoSQL significa Not Only SQL, e esses sistemas foram desenvolvidos para resolver limitações dos bancos relacionais, principalmente quando se trata de escalabilidade horizontal e armazenamento de dados dinâmicos e variados. Existem 4 tipos principais de bancos de dados NoSQL, cada um com uma estrutura e aplicação específica. Os bancos orientados a documentos, chave-valor, colunar e baseados em grafos. Cada tipo foi projetado para resolver problemas específicos e otimizar certos tipos de operações. Bancos de dados orientados a documentos são ideais para dados semi-estruturados e mutáveis, enquanto os bancos chave-valor são perfeitos para acessos rápidos e simples. Bancos colunar se destacam em operações de leitura de grandes volumes de dados distribuídos, e os bancos baseados em grafos brilham quando se trata de navegar por relacionamentos complexos entre entidades. A escolha do tipo de banco de dados depende diretamente das necessidades da aplicação, do tipo de dados a serem manipulados e dos requisitos de escalabilidade e performance. Portanto, seus diferentes tipos permitem que as empresas lidem com volumes e variedades de dados que seriam difíceis de gerenciar com bancos de dados relacionais tradicionais. Seja para grandes volumes de dados distribuídos, conexões complexas ou operações de alta performance, os bancos de dados NoSQL oferecem soluções poderosas para os desafios modernos de gerenciamento de dados. Os bancos de dados NoSQL surgiram como uma resposta às limitações percebidas dos sistemas de bancos de dados relacionais, especialmente no que diz respeito ao manuseio de grandes volumes de dados e à escalabilidade horizontal. Eles oferecem uma série de vantagens, mas também têm suas limitações, o que faz com que a escolha entre NoSQL e bancos relacionais dependa das necessidades específicas de um projeto. Neste contexto, é crucial entender as principais vantagens e desvantagens para tomar decisões informadas sobre sua adoção. Uma das principais vantagens dos bancos de dados NoSQL é sua flexibilidade. Diferente dos bancos de dados relacionais, que exigem um esquema rígido para os dados, eles permitem que os dados sejam armazenados sem um esquema pré-definido. Outro benefício significativo é a escalabilidade horizontal. Além disso, os bancos de dados NoSQL oferecem alto desempenho em grandes volumes de dados. A compatibilidade com dados não estruturados é outra vantagem fundamental. Embora eles ofereçam muitos benefícios, eles também apresentam algumas desvantagens significativas. Um dos principais desafios é a ausência de conformidade total com o modelo ACID, que é uma característica central dos bancos de dados relacionais. Além disso, os desafios na consistência dos dados são uma consequência direta da priorização da escalabilidade e disponibilidade. Outro ponto a considerar é a falta de maturidade de algumas tecnologias NoSQL, em comparação com os sistemas relacionais que têm décadas de desenvolvimento e refinamento. A complexidade na migração de um sistema relacional para um sistema NoSQL é outro obstáculo. Empresas que já possuem grandes bases de dados relacionais podem enfrentar dificuldades consideráveis ao migrar para ele, não apenas devido à necessidade de reestruturar os dados, mas também porque muitos dos princípios de design de sistemas relacionais, como normalização de dados e consultas SQL, não se aplicam diretamente a ele. Eles oferecem uma solução altamente escalável e flexível para dados não estruturados e dinâmicos, mas apresentam compromissos em termos de consistência e complexidade de gerenciamento. Bons estudos e até a próxima!